eu sou o Gonçalo Formiga, vocês podem conhecer-me de projetos ilustres como os Cave Story, o Rafael Ferreira de projetos ilustres como os Glockenwise e outros. Vamos manter isto num projeto. E juntámos-nos e criámos um grupo novo que chamamos MAT, surgiu com conversas entre nós os dois e mais tarde convidámos também o Ricardo e o Zé, ambos dos Cave Story, para fazerem parte da banda. Fomos convidados pelo Generation para fazer uma residência que veio trazer novas possibilidades de composição e de gravação ao projeto de coisas que tínhamos feito antes à distância e pronto, estamos aqui no quarto do artista para conversar um bocadinho mais sobre o que já passou nessa residência e aquilo que temos para fazer daqui para a frente. A ideia de fazermos alguma coisa juntos surgiu já quando não me lembro do ano, mas foi quando fomos a Sevilha. Juntos falámos, porque é que não se juntamos e fazemos um disco juntos. Na altura toda a gente dos Glockenwise e dos Cave Story estava incluída nessa conversa, só que depois o tempo vai passando e é sempre mais difícil fazer essas coisas acontecer do que parece ao início, e nós acabámos a juntar-nos para um concerto no Milhões de Festa em 2000 e também não me lembro. Eu sou mau com anos, Rafa, ajuda-me. Consegues lembrar do ano? 2017? Por aí, sim. Não sei. E pronto, aí tivemos uma mini residência que foi. O objetivo foi termos os ensaios para esse concerto. E ficámos sempre com aquele bicho de se calhar devíamos fazer músicas novas. Quando fizemos assim umas passagens ou qualquer coisa entre as músicas, se calhar podíamos fazer músicas novas juntos. Mais uma vez, é muito mais difícil voltarmos a juntar-nos do que parece inicialmente, e depois houve uma série de vezes que eu e o Rafa começámos a fazer DJ set juntos e ele mandava-me umas ideias de vez em quando e decidimos, vamos combinar um fim de semana nas Caldas ou quando tivermos disponibilidade e vamos tentar fazer algumas coisas, e foi aí que conseguimos reduzir a coisa, pronto, ao nosso trabalho em conjunto entre os dois, porque lá está, a logística era mais fácil e conseguimos fazer acontecer. E portanto não houve propriamente a pergunta de queres fazer uma banda comigo, foi mais do género, olha, já que estamos os dois a falar sobre isso, vamos nós os dois marcar isso e fazer acontecer. E fizemos, marcámos essa 2 dias, 3 nas Caldas, não foi um fim de semana, foi assim durante a semana, e conseguimos meter algumas das maquetes que o Rafa me tinha enviado em gravá-las com o Ricardo. Na altura o Zé ainda não tinha participado, foi só o Ricardo que gravou as baterias, eu gravei baixos, e depois acabámos por, quando fomos já convidados para fazer a residência no Generation, o Zé passou a tocar baixo. O meu cão está zangado com qualquer coisa. O Zé passou a tocar baixo e eu passei a tocar guitarra, e o Rafa continuou na guitarra e nos teclados, e o Ricardo na bateria. Foi esse o formato em que ficou o projeto. Em relação àquilo que nós fazemos noutros grupos e àquilo que tentamos fazer neste, e como fazemos para que não pareça a mesma coisa, isso é sempre complicado, não é? Os projetos paralelos de outros músicos que nós gostamos acabam por estar um bocado, acho que as coisas que nós fazemos estão lá, não é? Tentamos se calhar a ideia de ter outros projetos é poder experimentar coisas que à partida não cabem nos projetos em que tu estás, e a ideia é um bocado essa. É um balanço entre as duas maneiras de fazer as coisas, que pelo menos é o que eu tenho sentido. A maneira, por exemplo, tu enviares-me as maquetes e construirmos a música por cima de uma ideia quase acabada de música que tu me enviaste, não é uma coisa que eu tenha muito, que costuma acontecer comigo, percebes? E isso torna logo a música completamente diferente. Se surgir de uma maquete do Rafa e depois levar tipo a parte de trabalho que eu costumo fazer em Cave Story por cima, já temos uma coisa nova, já não é Cave Story, já não é Glockenwise, já não é
Rafael. Embora se sintam sempre os hábitos de quem faz as coisas, não é? Portanto, sempre, Claro. Isso é fixe. Se calhar pegar um bocadinho na questão anterior, também é um fator que influencia bastante aquilo que nós fazemos, porque nos outros projetos onde eu estou envolvido é uma coisa que não acontece todo, nós fazemos sempre tudo na sala de ensaios e nem sequer pensámos ou nem sequer resulta bem. Aliás, tentámos agora com este contexto de tentar fazer coisas em casa, mas nunca é a mesma coisa e por isso desistimos um bocado dessa ideia. Mas no nosso caso tem mesmo que ser assim porque pronto, a geografia assim o obriga e não temos grande possibilidade de fazer de outra forma, a não ser com convites deste género, como o Generation, que nos deu imenso jeito para nos juntarmos e podermos tocar e gravar um bocado aquilo que andamos a fazer. No meu caso foi a primeira vez que fiz uma residência. O que tínhamos feito antes seriam sempre alturas em que, pronto, durante estes 3 dias estamos a gravar, ou durante estes 3 dias vamos acabar de compor o álbum, mas sempre uma coisa na tua própria casa ou no teu próprio estúdio ou sala de ensaios. Nunca tinha feito uma residência em que ia para um sítio e ficava lá. E realmente é um bocado como, a sensação era como se estivéssemos em tour, mas estar no mesmo sítio. Íamos dormir, todos os dias acordávamos, íamos tocar, e isso, claro, cria uma relação grande entre as pessoas que estão a trabalhar, relação essa que eu já tenho bastante claro com o Zé e com o Ricardo, e que não tenho tanto com o Rafa, mas essas coisas todas são importantes para nós percebermos sequer o que é que vamos conseguir fazer enquanto banda, porque as músicas, nós falávamos uns com os outros e trocávamos as ideias das músicas e dizíamos, está só muito bem, mas nunca as tínhamos tocado juntos, nunca tínhamos tocado aquilo numa sala, e realmente quando o fazemos dessa forma tão concentrada naqueles dias, o resultado é interessante. E depois, claro, tivemos a parte também da gravação que foi ótimo. Nós também não temos propriamente uma experiência de gravação em estúdios de qualidade, pelo menos em Cave Story. Na minha experiência, sou sempre eu que gravo tudo, e apesar de eu estar satisfeito com a qualidade que consigo ter, não tenho propriamente um estúdio como o estúdio a que tivemos acesso aí no Generation. Acho que o que o Gonçalo diz faz todo sentido e no fundo resume bem aquilo que foi o processo de residência que tivemos no Generation. Apesar de já nos conhecermos e já tínhamos tido algumas datas em comum com os outros projetos, e até os concertos que damos, salvo erro, 2 a 3 concertos com Duquesa, Rafael e Cave Story. É sempre diferente estar a fazer uma residência artística, até para mim, que também nunca tinha feito assim desta forma. É diferente de gravar um par de ideias em umas horas em casa e passar 4 dias, 24 horas por dia a tocar aquelas ideias, não é? Às vezes o que tu achas sobre as coisas muda imenso no início do dia e no fim do dia. Por vezes acabas a adorar, ou começas a adorar coisas e acabas a não gostar assim tanto, mas é um processo engraçado e serviu-nos acima de tudo para filtrar, acho eu, aquilo que nós tínhamos que era mesmo fixe, e também deixar de fora coisas que se calhar não faziam assim muito sentido. Nesse aspecto deu para escolher melhor e pensar melhor essas coisas. Eu acho que acabou por proporcionar, mas tendo isso uma conotação, na minha perspectiva, positiva, porque obrigou-nos a ter datas e a termos que nos focar, ok, é para fazer isto, no dia X temos que ter um concerto pronto, temos o estúdio marcado para estes dias, e isso, pelo menos para mim, é sempre um bom ponto de partida e uma boa metodologia de trabalho, porque
quando estas coisas funcionam muito à base do opá, era fixe fazer isto e era fixe fazer aquilo sem datas, às vezes fica tudo assim um bocado a flutuar e depois acaba por nunca acontecer nada e acho que este tipo de pressão, salvo seja, porque acaba por não ser pressão nenhuma, é o que todos os músicos querem fazer, querem ter concertos e querem tocar, acaba por ser uma boa pressão e acaba por favorecer as coisas e temos que tomar decisões e seguir com isso. Acho que nesse aspecto acaba por ser uma pressão, mas uma pressão positiva. O facto, por exemplo, de ter acontecido isto, de termos que estar fechados em casa logo a seguir à residência e o ter alterado as datas que eram supostas, ou seja, era suposto termos estado há pouco tempo novamente numa segunda parte da residência e dar um concerto, tal não aconteceu. E como não aconteceu também, o nosso calendário mudou, a nossa maneira de planear o que estávamos a fazer mudou, ou seja, claro que haver uma residência em que existe um objetivo claro de terminarmos aquilo que tínhamos andado a trabalhar é para mim também uma pressão positiva. Pressão positiva no sentido de pelo menos conseguires chegar ao final daquilo e teres cumprido o objetivo de acabar aquilo a que te propuseste. Pode ou não ser positivo no resultado, mas pelo menos as coisas acontecem. É melhor do que andar sempre a adiá-las. E é isso que foi importante nessa residência. De repente torna-se real durante uns dias, aquilo que estás a fazer importa e por isso é que estás ali. E não é só mais uma coisa que tens no teu bloquinho de notas para fazer durante esse dia. É a coisa. Nós temos um tema que estamos quase a terminar e vamos fazer um vídeo com o João Pombeiro, que entretanto já está confirmado. Era uma coisa que nós andámos a falar, queríamos uma pessoa para fazer um vídeo e falámos com ele. Ele já colaborou antes com o Cave Story várias vezes e é também um bom amigo e vai ajudar-nos a fazer um vídeo para esse tema e será a primeira música que vamos revelar e depois queremos continuar e voltar eventualmente a fazer a segunda parte da residência, nem que seja por nós próprios ou para conseguir terminar, mas acho que mesmo trabalhando neste esquema de estar longe e de mandar fecheiros, etc., acho que vamos precisar eventualmente nos juntar. Lá está, por aquela questão do focar e da concentração que muda tudo, principalmente quando as pessoas começarem outra vez a ter que voltar aos seus trabalhos, nem que seja em part-time ou lá como estão agora a criar esses mecanismos para as pessoas voltarem ao trabalho, vai criar uma desconcentração, vai criar um foco separado de coisas e nós precisamos de, mais uma vez, pelo menos, de ir desenvolvendo as coisas e depois focarmos e acabarmos. Mas pronto, mas há um tema que está quase aí, pronto para sair. Este tema foi um daqueles dos quais eu recebi uma maquete já quase com esta estrutura, praticamente, não me recordo bem exatamente o que é que mudámos, mas recebi uma maquete do Rafa com esta linha de guitarra e nós fizemos o arranjo um bocadinho diferente nas Caldas, quando estivemos lá, antes da residência no Generation, e depois foi aquele que mais rapidamente começou a colar, as peças todas começaram a colar na residência, no Generation. E se é ou não o tema que mais reflete aquilo que vai ser o projeto, não sei, mas parece-me que faz sentido como um primeiro avanço. O tema fala um pouco sem ter qualquer relação com esta situação do isolamento, fala de um outro tipo de isolamento normal antes disto e da relação que nós temos com
com a música e com a arte que nós queremos criar e com a necessidade que temos de ter trabalhos e coisas que nem sempre são aquelas que mais queríamos estar a fazer, e o que é que isso nos traz em termos de sentimentos, de ansiedade e de tudo mais. E porque é uma coisa que nós acho que falamos bastante, eu e o Rafa, e sentimos que é o que nós queremos estar a fazer é mais residências e mais música, e muitas vezes temos que estar a apanhar uma seca durante a semana a pensar nos nossos trabalhos diários, e eu peguei nisso, e nesse sentido até faz jus àquilo que tem sido a nossa partilha de ideias.